Revisão da vida toda. Quem ganhou com esse fiasco da ADI 2111? Tem um artigo muito interessante que eu quero trazer para vocês. Sem perder tempo, já se inscreva nesse canal, é de graça e você já participa da luta pelos direitos dos aposentados. Atenção, palestra dia 26 de abril, 8h30 da manhã, ao lado do metrô Liberdade. É de graça, com café da manhã, você só precisa se inscrever no link do comentário fixado, tá bom? professornakamura.com.br/evento e você já vai entrar no formulário. E também assine o Manifesto Nacional a favor do direito dos aposentados. Assim que batermos 1 milhão de assinaturas, eu vou pessoalmente levar esse manifesto no Congresso Nacional. E se você quiser que eu te represente lá como um representante do direito dos aposentados, já vai acompanhando aqui que a gente tem muito pela frente. É só o começo, tá bom? Combinado assim? Beleza. A verdade por trás da ADI 2111. Quem ganhou com esse fiasco? A ADI 2111 prometia colocar um ponto final em um dos julgamentos mais esperados pelos aposentados brasileiros, a revisão da vida toda. Mas o que se viu na prática foi um verdadeiro fiasco jurídico e político. O que era para garantir segurança e respeito aos direitos dos aposentados terminou em insegurança, frustração e uma sensação amarga de traição. Mas afinal, quem ganhou com isso? O que foi essa ADI 2111? Ela é uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava dispositivos da Lei 9.876. Essa lei tem um artigo 3º que serviu de base como regra de transição para a revisão da vida toda. Só que a ADI 2111 em nenhum momento questionava a revisão da vida toda, pedia que a regra de transição, para considerar só salários de contribuição de julho de 94 em diante, fosse aplicada para todo mundo. Então, o ministro Barroso e o Gilmar Mendes foram os primeiros ministros a desvirtuar o objeto da ADI 2111. Em nenhum momento elas falavam em norma cogente, em norma de aplicação obrigatória, e esse nem era a discussão. Até porque essa ADI ela é de 1999. Se ela discutisse a revisão da vida toda, ela teria sido julgada antes, e quando a revisão da vida toda subisse lá no ano 2020, os ministros nem poderiam julgar aquele objeto. O próprio André Mendonça falou isso, olha, se fosse para a gente aplicar a revisão da vida toda, né, falar que a ADI 2111 vai valer para a revisão da vida toda, a gente nem poderia ter julgado de forma diferente. Então, um show de incoerências, né? Após o STF ter julgado a revisão da vida toda favoravelmente aos aposentados, a ADI voltou à tona e foi usada como um instrumento para tentar esvaziar a vitória dos aposentados. O que o STF decidiu? De forma surpreendente e para muitos decepcionante, o STF mudou o entendimento anterior e considerou que as regras de transição da lei não podem ser afastadas nem mesmo quando prejudicam o segurado. Para quem não sabe, a regra de transição é uma regra que vem para amenizar os efeitos de uma regra mais grave. Então, toda a reforma da Previdência, isso é normal, não é só de 99, teve em 2019, teve várias outras mudanças na lei, e sempre que uma lei torna mais difícil se aposentar ou fica mais difícil de receber um bom valor de aposentadoria, vem uma regra de transição. Então, como o nome diz, regra de transição, né, para uma lei mais grave. Quem vai começar a contribuir já pega a lei mais grave. Mas e quem já estava na boca do gol para se aposentar? Quem já vinha contribuindo há anos, confiando nesse sistema? Aí que está, regra de transição é para proteger o segurado da lei mais grave. Então, a gente tem uma escadinha assim, ó. A lei, né, mais benéfica, entre aspas, até hoje, aí, opa, vem uma lei mais grave. Aí, beleza. Quem tem direito adquirido já pega a lei mais benéfica. Quem vai começar a contribuir, nossos netos, por exemplo, aí vai pegar a lei mais grave. Mas e quem está nesse limbo aqui, nesse espaço no meio, né? Quem já está contribuindo, ainda não se aposentou, mas também
né, já está contribuindo confiando nessas regras mais benéficas. Aí que vem a regra de transição. Vocês entenderam? Então, a regra mais benéfica, aí depois vem a regra mais prejudicial, mais grave, e no meio delas é que vem a regra de transição, justamente para proteger o segurado da lei mais grave. Eu acho que eu tentei explicar a regra de transição de mais de 12 maneiras diferentes ao longo dos vídeos e espero que dessa vez quem ainda não tinha pegado consiga entender. Então, por definição, uma regra de transição nunca pode prejudicar o segurado, porque senão era só aplicar a regra mais grave para todo mundo. Concorda comigo? Então, se em 99 veio essa regra para proteger o segurado, pessoal, sabia? Quando os deputados e senadores fizeram e o FHC fizeram essa lei, eles quiseram excluir as contribuições anteriores a 94 para proteger você. Então o ministro Alexandre de Moraes falou isso em plenário físico. Ele falou, olha, o segurado ele não quer essa bondade, essa proteção do legislador, porque tem casos que essa proteção piora a situação do aposentado. Por isso que a revisão da vida toda não é para todo mundo. Às vezes, para o seu vizinho, foi bom considerar só de julho de 94 em diante. Às vezes, para o seu vizinho, foi bom. Mas no seu caso, que tem várias contribuições anteriores a 94, prejudicou. Então, parafraseando o ministro Alexandre de Moraes, o que o segurado pede na revisão da vida toda não é uma regra nova, não é uma regra especial. Ele pede para ser tratado como todo mundo, ele pede a regra geral. Pede sobre todo o período contributivo. 94 em diante é só para proteger o segurado da inflação. Proteger. E quando não protege, professor Nakamura? Aí que tem que aplicar a revisão da vida toda. O raciocínio é simples. A fundamentação jurídica está aí. Já para defender a tese que o Barroso, o Gilmar Mendes e os outros ministros depois aprovaram, você tem que fazer um exercício mental, você tem que fazer um elástico cerebral, você tem que ir ali para depois voltar, sobe potência de 3, raiz de 11, multiplica, denominador comum, não sei o que, sabe aquela equação maluca? Você tem que fazer um exercício mental muito grande para conseguir achar lógica no que os ministros decidiram. E eu falo isso de forma respeitosa, eu não estou falando aqui das pessoas dos ministros, eu estou aqui falando dos votos, das atitudes e dos argumentos. Muito bem. Quem que saiu ganhando com esse fiasco da ADI 2111? O governo, é claro. Né? Ele busca evitar pagar o reajuste e os atrasados dos aposentados e pensionistas que já contribuíram. Não é um benefício novo, que precisa de uma fonte de custeio, que precisa saber de onde vai tirar o dinheiro. Não, o benefício ele já foi contribuído, ele já foi para o cofre da União. O segundo beneficiado que saiu ganhando é o próprio INSS, que viu a sua tese validada, e a segurança jurídica do INSS é só quando é para pagar. Porque quando é para o INSS cobrar, aí ele cobra, aí ele permite desconto indevido. Pessoal, vocês sabem disso. E sabe quem que ganhou com isso também? Aquele lá. Aquele que quer enfraquecer a causa dos aposentados. Você sabe de quem que eu estou falando. Aquele que quer desmoralizar você, aposentado, que contribuiu a sua vida inteira. E quem que perdeu? Com certeza, né, pessoal? Os aposentados que trabalharam a vida inteira e tiveram suas contribuições, seus cálculos negados até o momento, com essa demora. Muitos aposentados já nem estão mais aqui. É chocante. A reviravolta criada no próprio STF. O mais chocante é que nem os partidos que propuseram a ADI 2110, como o PT, PCdoB e PDT, nem a CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que entrou com a ADI 2111, então ninguém que entrou com esses pedidos
pediram ao STF que declarasse a regra do artigo 3º da Lei 9.876 como cogente ou obrigatória. Ninguém pediu. O Barroso inventou da cabeça dele. Professor, por que você diz que é o Barroso que inventou isso? Não foi o Nunes Marques? Pessoal, o Nunes Marques, ele apresentou o voto de divergência contra os aposentados, mas no tema 1102. Na ADI 2110, 2111, os ministros já haviam formado maioria para dizer que as ADIs não iriam interferir no tema 1102. Você sabia disso? Em dezembro de 2023, no plenário virtual, 7 ministros, incluindo o Nunes Marques, incluindo o Zanin, disseram que as ADIs não iriam interferir na revisão da vida toda. E só o Barroso e o Gilmar Mendes que votaram de forma diferente. E depois, em março de 2024, 4 meses depois, aí os ministros mudaram de ideia e acompanharam o Barroso e o Gilmar Mendes. Essa regra foi criada em 99 justamente para proteger o segurado contra os efeitos da hiperinflação anterior ao Plano Real e não para prejudicá-lo. Ela estabelecia uma forma de cálculo mais vantajosa para quem já estava no sistema antes da nova lei. Em momento algum, os autores das ADIs disseram que essa regra deveria ser obrigatória, mesmo quando prejudicasse o segurado. Ao contrário, a discussão sempre foi sobre constitucionalidade formal da lei, ou seja, a forma da lei, o quórum de aprovação, e não sobre a matéria em si. Não vou entrar em juridiquês, mas é só para você entender, quando um tribunal ou o próprio STF declara uma norma inconstitucional, fala, essa norma é contra a Constituição. Ela pode ser inconstitucional formalmente falando ou materialmente falando. Por exemplo, formalmente, na forma que ela foi feita. Tinha que ter ido 2 vezes para o Senado e para a Câmara. Precisava de um determinado número de deputados que não foi alcançado. Entendeu? Essa é a inconstitucionalidade formal, na forma que ela foi feita. Já a inconstitucionalidade material é a matéria que ela trata. Por exemplo, uma lei estadual quer falar de norma de trânsito. Não, mas na verdade tem que ser uma lei federal. Então, percebe? A matéria que ela trata, né? Ou então, uma norma ela quer dar um benefício para alguém sem justificativa, sem prévia fonte de custeio, alguma coisa nesse sentido. Então, a matéria que ela está tratando é inconstitucional. Existem essas duas diferenças. E ela realmente, nenhuma delas discutia sobre a revisão da vida toda. Tá bom? O próprio INSS e a AGU também não pediram essa aplicação cogente, né? Nenhuma petição do INSS da AGU tem esse termo cogente. Então, nem nos melhores sonhos o INSS sonhava com isso. Em suas manifestações, eles não defenderam a obrigatoriedade da aplicação da regra de transição. Ou seja, ela partiu exclusivamente dos ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes em seus votos no julgamento virtual, que começou no final de 2023. Foi Barroso quem, pela primeira vez, usou a expressão regra cogente, no sentido de que o segurado não poderia abrir mão da regra de transição, mesmo quando ela claramente o prejudicasse. Gilmar Mendes aderiu a esse raciocínio logo em seguida. E no dia 21 de março, o ministro Alexandre de Moraes, ele discutiu isso aí. Ele falou, olha, foram vossas excelências quem primeiro colocaram esse termo cogente, apontando para o Barroso e para o Gilmar Mendes. Esse entendimento não constava nos pedidos originais das ADIs, nem nas defesas apresentadas no processo, ou seja, foi criado pelo próprio STF do nada, contrariando o que os próprios autores da ação afirmaram. Com isso, o julgamento deixou de ser apenas uma análise de constitucionalidade e passou a reescrever o sentido da lei de 1999, contrariando a sua própria lógica de proteção aos aposentados. Ou seja, meus amigos, o STF ele passou por cima dele mesmo, né? Porque ele passou por cima do que foi decidido em dezembro de 2022, ele passou por cima do direito dos aposentados e passou por cima do próprio Congresso Nacional, que editou a lei de 99. E havia 2 regras nessa lei,
tanto a regra de 94 em diante, como a regra de todo período contributivo. O STF passou por cima de todo mundo, inclusive dele mesmo, e dos ministros que já se aposentaram. Marco Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. É no mínimo contraditório que uma norma criada para proteger o trabalhador tenha sido reinterpretada para obrigá-la a aceitar um cálculo menor. Tudo por meio de uma interpretação judicial de ofício e não um pedido das partes envolvidas. O que deveria ser uma regra de proteção se transformou pela caneta dos ministros em uma armadilha jurídica para impedir o acesso dos aposentados ao melhor benefício, a que teriam direito. E agora, o que fazer? Apesar do golpe da ADI 2111, a luta ainda não acabou. Existem caminhos possíveis. Aguardar os efeitos da modulação, que ainda pode ser debatida no tema 1102, lutar por uma nova legislação que corrija esse absurdo com um representante dos aposentados no Congresso Nacional, mobilizar a sociedade e pressionar políticos e, concluindo, a ADI 2111 foi um marco negativo, um movimento que mostrou como os interesses dos aposentados ainda são ignorados, mesmo depois de decisões justas e democráticas, como a que reconheceu a revisão da vida toda, tanto em plenário virtual, em março de 2022, como em plenário físico, em dezembro de 2022. Mas essa história ainda não terminou. Enquanto houver aposentado injustiçado, haverá luta. E nós estaremos aqui para contar a verdade por trás de cada decisão. Então quero agradecer você que está fazendo parte desta luta. Já se inscreva nesse canal, é de graça. E eu vou continuar te representando em Brasília, em São Paulo, onde quer que for. Nenhum aposentado será deixado para trás. Comenta aqui, revisão da vida toda, já. Eu te vejo na próxima live. Obrigado. Deus te abençoe.